E aí pessoal, tudo bem? Hoje é o último episódio de Livros que Falam e hoje livros que falam de dança. Falamos aí ao longo de 6 episódios, falamos de teatro, cinema, fotografia, música, literatura, hoje de dança, unindo todas as artes nesse projeto. Muito obrigado a você que acompanhou, que tem acompanhado até agora, que tem participado, deixado seus comentários. Vamos continuar essa interação ao longo das semanas. E hoje é uma leitura especial. Foi a última leitura que eu fiz e é a leitura do tema de hoje, o livro é A Bailarina de Auschwitz, da Edith Eva Eger. Holocausto, nazismo é o tema que eu mais leio, que eu mais me interesso em entender, estudar e tentar compreender o que aconteceu na época. Assim, por mais que seja surreal, tentar compreender o que Hitler e aquela galera toda fizeram. Então, assim, A Bailarina de Auschwitz, o nome já deixa claro, né? A Eva com 16 anos, ela era bailarina, ela se apresentava e aconteceu, por ela ser judia, dela e a família toda irem para os campos de concentração. O pai dela e a mãe dela morreram logo de cara, não tiveram nem tempo de tentar alguma coisa, e ela e a irmã foram sobrevivendo dia a dia, lutando de todas as formas com isso. E o balé salvou ela em algumas ocasiões, porque ela se apresentou para o Mengele e fez a sua apresentação, seu balé, a música que tocava na época, ela dançou. Então isso fez com que ela ganhasse pontos ali para a sobrevivência dela, foi muito importante por isso. E essa leitura é muito assim, entre, sei lá, acho que uns 30, 40 livros que eu já li sobre o tema, essa talvez seja mais diferente, porque ela ainda é viva, ela tem 95 anos, se eu não me engano, e ela se tornou psicóloga depois que ela foi liberta. Assim, o livro conta todas as memórias dela, assim, as atrocidades que ela sofreu, os traumas, a fome, a miséria, a violência, os abusos, tudo que ela passou nos campos de concentração. E depois que a guerra acaba, né, tem a outra parte ainda que acontece. E nos dias atuais, quer dizer, depois de toda a recuperação, de todos os traumas terem passado, ela se tornou psicóloga. E ela fez com que os traumas que ela passou, que ela tentava superar no dia a dia, fez com que isso fosse uma força para ajudar outras pessoas com outros traumas. Ela diz assim, ela fala até uma comparação entre uma mulher que terminou um relacionamento e uma mulher que, não foi essa comparação, não lembro, mas é como se fosse isso, uma mulher que terminou um relacionamento com um namorado e uma mulher que perdeu o filho, que o filho morreu, por exemplo. São duas perdas diferentes e você pode imaginar que a perda de perder um filho é muito maior do que a perda de um relacionamento, mas ela diz que toda perda, todo trauma, só quem vive realmente sabe, e é isso que ela passa como psicóloga. Ela tem como pacientes dela soldados que foram para a guerra, pessoas que sofreram abusos, pessoas que têm transtornos alimentares, então, e ela usa a vivência dela na Segunda Guerra para ajudar essas pessoas. Assim, ela achou a forma dela de superar o que ela passou, né? Se é que tem como superar, assim, depois de velha já, ela voltou a Auschwitz, que ela quis ir. Na verdade, ela teve a oportunidade de ir, porque ela dá palestras pelo mundo todo, e ela foi convidada para dar uma palestra lá perto, e ela recusou inicialmente a palestra, e depois ela conversou com algumas pessoas, o marido dela, as filhas, e ela resolveu aceitar, porque ela achou que poderia ser um passo importante para ela superar isso, para ela, tipo, dizer um basta. Então, assim, ela diz que o que ela passou fez com que ela se tornasse uma pessoa melhor. Então, tentando sempre ver o lado positivo da coisa, ela usou os traumas, a violência que ela sofreu, sem motivo algum, para ela ser uma pessoa melhor para os outros, para ajudar os outros e para ela poder viver em harmonia com todo mundo. Então, assim, o livro é forte, como todo livro sobre nazismo, sobre o Holocausto. Geralmente os livros são fortes, são emocionantes, fazem você refletir, mas esse aqui foi uma escolha muito boa, assim, pelo título eu fiquei curioso para saber como o balé se encaixaria nessa história, e ela desde o início já sendo bailarina, sendo ginasta também, então, assim, como a arte já também foi uma forma dela escapar dessa violência, desses acontecimentos. Então, assim, e hoje ver o que ela é,
Ela tem até, vou deixar aqui depois o Instagram dela, porque eu vi lá as fotos dela, ela ainda inteiraça, participando com os netos, bisnetos, palestrando. Então, assim, é uma leitura. Se você quer ler algum livro sobre nazismo, acho assim, é importante a gente ler para entender. Para entender não, mas para tomar ciência dos fatos que aconteceram de uma forma por escrita por quem viveu os fatos. Então, esse é um dos que eu indico. Eu poderia falar sobre outros. Se você tiver algum também, pode dizer pode descrever qual é o livro que você já leu sobre nazismo. Mas esse vale muito a pena. A Bailarina de Auschwitz, até por ser esse tema forte, até por isso a escolha desse livro para representar esse episódio. E é isso. Muito obrigado a você que acompanhou ao longo aí das semanas, dos dias, dos episódios. Quem sabe a gente continue conversando sobre outros tipos de literatura. Falar sobre livro, falar sobre arte é sempre muito bom. Então quem tiver é só procurar. Lembrando que esse Livros que Falam é um projeto patrocinado, contemplado no edital Cultura Presente nas Redes 2 do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Economia Criativa e Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, até uma próxima. Valeu, gente.